Olá pessoal, bem-vindo a mais um MRCast. Hoje eu tenho o prazer e a satisfação de estar aqui com o Fábio Caldas. Ele é sócio fundador da LS Lightsaber Consultoria Empresarial e meu amigo de longa data. A gente trabalhou junto por um tempo numa multinacional. Fábio, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, parceiro. Vamos direto ao ponto. Me diz uma coisa, o que é reputação nas empresas? Olha, reputação é a imagem que aqueles que dão sua licença para operar, que é a sociedade como um todo, a forma como eles percebem você. É a imagem. Tá? Então, na sua cabeça, agora eu tenho uma reputação com você, não tem? Sim. Então o que é essa reputação? Uma imagem minha na sua cabeça. Isso é reputação. Muitas vezes, quando a gente faz esse link da imagem, né, que nem você fez agora, eu acho que foi uma ótima analogia, muitas vezes você não conhece a pessoa, né? Você faz aquela imagem ou aquele, digamos, a gente chama daquele termo bias, né? Em cima de alguma coisa. O viés, né? O viés, etc. Muitas vezes sem conhecer, né? E as empresas também têm isso, né? Muitas vezes talvez você avalie as empresas por que elas são, muitas vezes elas não sendo aquilo, né? Como é que funciona isso quando a gente fala de reputação, né? Bom, você forma uma percepção instantânea. Quando você tem alguma interação com algo relacionado à empresa, você forma instantaneamente, porque isso é muito rápido. Então, um stakeholder, alguns chamam de público de interesse, é uma coisa que eu não gosto, que é parte interessada. Parte interessada, às vezes ninguém está interessado em você. O pessoal nem sabe o que é isso, né? Público de interesse, eu gosto de stakeholder, né? Eu gosto desse termo, né? Eu acho que é melhor. Então, quando você tem contato, tem alguma experiência com algo relacionado a você, ele forma uma imagem instantânea, baseado, por exemplo, na forma como você se veste, na forma como você se comporta, na sua fisionomia. Então, com a empresa é a mesma coisa. Uma PJ, uma pessoa jurídica, é uma pessoa só que jurídica, não é uma pessoa física, né? Mas funciona da mesma forma. Então, a reputação é algo muito sério. É o que eu queria falar. Hoje em dia está pior em termos de estresse. Né? Não estou falando da reputação pior, em termos de estresse. A importância que você tem que dar à gestão da reputação por causa da volatilidade do ambiente, com tantos problemas que a gente tem, a complexidade do ambiente, né? Então, com mudança do clima, ESG entrando forte. Daqui a pouco a gente passa nisso. Vamos passar nisso daqui a pouco, né? Com digitalização. Então, é mais e mais, com tanta informação, mais e mais importante você gerir bem, né, a sua imagem, a sua reputação. Preferencialmente, ou seja, preferencialmente aí eu acho que não tem opção, né, em bases bem éticas, né, sobre o aspecto moral também, como uma PF, da mesma forma uma PJ. Ou seja, a reputação tem que estar baseado em uma realidade. E me diz uma coisa, Fábio, você já foi responsável por reputação de grandes empresas aí no país. América Latina e também experiência global e tudo. Provavelmente no teu tempo, né, no nosso tempo, a gente não tinha tão forte essa questão das redes sociais. Né? Dava tempo, às vezes, de você fazer um comitê de crise, se saísse alguma coisa na imprensa. Mas hoje, com as redes sociais, basicamente, você está apagando um incêndio que você nem sabe que está existindo, de repente aparece alguma coisa, você está apagando aquele e já chegou outro, né? Como é que as empresas estão lidando com isso? Olha, eu sou obrigado a falar que não estão lidando bem. Eu sei que teve esse impacto pandêmico muito forte, né? Então crises constantes em função desse ambiente volátil que eu falei para vocês. E o que eu penso é que as estruturas elas estão nas empresas, a governança em geral está muito desorganizado para a gestão de reputação. Tá? Então a gente vê corte de custo, é necessário sempre, mas eu vejo muito despreparo. Rede social é um tipo de canal digital. É o canal mais estressante hoje, mas é um tipo de canal. Eu gosto muito do modelo, mas isso é muito teórico. Não, são 30 anos de experiência nisso daí. Ó, você tem emissor, receptor, meio mensagem. Você vai... de novo isso. Não, emissor, receptor, meio mensagem. Aí começam as sutilezas. Emissor tem que se colocar no lugar do receptor. Se esse receptor da mensagem está em rede social, as coisas são muito mais rápidas. As coisas são mais estressantes. Uma crise, né, uma informação, ela se espalha, falsa ou verdadeira, muito mais rápido. Mas é mais um canal digital. Então as empresas, penso eu, não só por causa de rede social, em geral, para gestão de crise, gestão de issues,
que é o pré-crise, né, que É como tentar evitar a crise, né? Que é evitar a crise, precisa de uma visão um pouco mais à frente, de médio prazo aí, você precisa ter reforço nos processos, nas políticas, nas ferramentas que você utiliza e nas estruturas também organizacionais que você utiliza para lidar com esse ambiente que é muito mais estressante do que algum tempo atrás. Rede social hoje talvez seja o principal componente do estresse. Eu acho que tem o meu de todo mundo aí, você que está assistindo esse canal. Também tem o seguinte, né, Fábio? Porque se antes a gente tinha aquele canal, né, de reputação da empresa com a imprensa, né? Hoje você tem a empresa, os colaboradores, funcionários, terceiros, prestadores de serviço, etc., que muitas vezes a gente viu casos aí há pouco tempo de entregadores com a marca de uma determinada empresa, né? Que o consumidor enxerga como aquela empresa e não estava fazendo um trabalho muito bom, né? Então você hoje não fala só dos colaboradores, e uma foto numa rede social, uma mensagem na rede social, muitas vezes a empresa não sabe nem como lidar com aquilo, porque não é, às vezes, responsabilidade dela no fundo, né? Tem uma coisa que eu falo sempre para os meus clientes, Marcelo, que é o seguinte, e é fundamental ter na cabeça isso. Pouquíssimas pessoas pensam desse jeito. Pouquíssimas. É a chamada teia de stakeholders. Então, falaram, não, mas é a mídia. Mídia é um tipo de stakeholder. É funcionários, colaboradores de uma empresa, um tipo de stakeholder. Então, a mensagem naquele emissor, receptor, meio mensagem, você passa para os seus funcionários, não pode ser diferente com a qual você fala com o governo, que é outro de governo dos 3 tipos. Os 3 poderes nos 3 níveis. Então, não pode ser. Então, a empresa tem que ser coerente nessa comunicação, nessa forma de lidar. Todos esses stakeholders dessa teia, olha só como é que funciona o mundo de hoje. Eles têm um grau, instantâneo ou não, de percepção em relação a você. E ele forma expectativas em algum nível, isso tudo está dentro das pessoas, e aí você multiplica com muitas pessoas, você tem organizações também, ele tem expectativas em relação a você. Quando esse gap, essa diferença entre a expectativa e a forma como você se comporta, a forma como você performa, se é muito grande esse gap de percepção aí do que você faz, tudo aí se dão as crises. Então, o que você precisa constantemente estar trabalhando? O que o Issues Management faz você prevenindo crises? Você tem que estar sempre olhando para essa teia, priorizando aqueles e trabalhando esse conjunto de mensagens com base na realidade, como você efetivamente se comporta, qual é a sua missão, qual é o seu propósito, se fala muito, qual é a sua visão, da organização. Você precisa estar constantemente trabalhando. É aí que eu sinto falta. Para minha grande tristeza, eu tenho que falar, de uma governança organizada, estruturada, integrada para organizações de qualquer porte. Porque se for de menor porte, menor custo, você suporta, mas dá para fazer. Tem que fazer, né? Tem que fazer. Não tem jeito, sabe por quê? Ameaça sobrevivência. E ameaça crescimento. Uhum. Eu acho que é um risco alto demais hoje para não fazer, sabe? Você pode correr determinados riscos, mas é alto demais hoje para não fazer. E me diz uma coisa, o ISD veio para ficar? ISD eu trabalhei muito, com ISD. Bom, o E, o S e o G eu não vou explicar aqui, para vocês, o que seria. Eles são 3 funções dentro da organização. Veio para ficar, com certeza veio para ficar. Agora, a forma em que você trabalha ESG dentro das organizações, isso daí eu acho que ainda está bastante confuso. Por exemplo, chegou para mim, um muito amigo modinha meu, ainda, e o pessoal tentando ver como é que implementa, né? Chegou um amigo meu, e falou assim, olha, estou implementando uma diretoria de ESG na minha empresa. Eu falei, como? Como é que você vai achar alguém com esse perfil? Environmental, social e governança, isso daí está muito próximo do conselho, muito próximo da diretoria executiva. Como você vai fazer isso? Aí ele falou, você tem razão. Como você vai arrumar alguém com esse perfil? Então são funções dentro da empresa. Eu acho que tem que pensar para a cultura, né? Para a cultura. E eu queria propor um ESGR. Que? Reputação.
Eu queria propor um ESGR, e é isso nas minhas pílulas que eu tenho escrito lá no LinkedIn, né, que eu tenho falado. Tá? Essa é uma ideia que surgiu agora no meio dessa entrevista, tá? Tá bom. Só para você saber, Opa, só para vocês saberem. spoiler. E eu tô sendo sincero, tá, gente? Não tem nada escrito aqui não, tá? Fábio, para a gente começar a encerrar aqui, o nosso vídeo é sempre curtinho aqui para o pessoal poder, né, entender bem os conceitos. Com toda a tua experiência, se você tivesse que passar hoje 3 dicas, independente do tamanho da organização, para implementar uma gestão reputacional numa empresa, quais seriam essas 3 dicas? 3 dicas. Você tem que pensar em governança de uma forma geral relacionada à reputação. Esses conceitos que eu passei parece super teórico, não é. Tá? Isso daí no dia a dia, não dá para desenvolver mais aqui com exemplos bem práticos e tudo, que eu tenho muitos, mas 3 dicas que eu faria. Pensa em governança de uma forma geral, pensa em cultura e pensa em estratégia do teu negócio, porque isso tudo aí tem que estar integrado. Governança, eu falo em 4 coisas, eu sempre falo para os meus clientes, ó, governança de reputação ou de qualquer coisa são 4 coisas. Normativos, nos quais as políticas são um normativo mais alto. Você tem processos, porque no topo são as políticas normativas. Aí depois vem processos que derivam disso. As políticas normativas dão guidelines para isso. Depois você tem estruturas organizacionais que executam. E por último você tem sistemas e ferramentas que apoiam tudo isso. Então são 4 coisas, né, muito, muito, muito importantes. Tá? Isso aí é o primeiro, dentro de governança. Cultura é a forma, ESG, vamos falar assim, né? O que você está fazendo, na verdade? Você está mudando a cultura. Porque a cultura de entregar resultado de negócio, você já tem. Né? Então, tem o tripé de sustentabilidade, né? Business, ES, e agora tem mais um, que é o D. E vai ter mais um quarto, que é o R. Bom, então, vamos criar aí. É isso. Se parar para pensar, por que não? E por último que eu falei, foi cultura, governança e estratégia. Estratégia de negócio. O que você está querendo? Se você está pensando no teu modelo de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Tem muito espaço para montar modelos de longo prazo. Está cada vez mais tendendo a curto, mas é necessário pensar o seguinte. Tá? É possível eu pensar mais médio e longo prazo? Eu acho que deveria, dado tudo que está acontecendo no mundo. O pessoal está esquecendo um pouco o longo prazo atualmente, querendo fazer tudo muito de curto prazo, né? Muito focado aí no que as startups estão fazendo, mas assim, grandes corporações, se você não tiver uma visão um pouquinho, não dá. Você não consegue mexer, né, nos Titanics tão rápido assim, né? Exatamente. E já pararam para pensar... Titanic você não, tá... desculpa, nos elefantes, né? Titanic afundou, né? Você já parou para pensar que o longo prazo, uma empresa que pensa a longo prazo consegue implementar uma imagem, uma reputação de solidez a médio e longo prazo, no meio desse caos, pode ser um elemento de diferenciação para a competição, para a sobrevivência e também para propósito, que isso daí tem que estar embutido na forma de pensar. Isso daí é necessário pensar um pouco mais a fundo do que eu acho desse turbilhão. Eu acho que as coisas vão se assentar melhor depois de algum tempo pós-pandemia. É a forma como eu penso, que eu acho que ficou muito, muito, muito curto prazo. Ô, Fábio, para a gente terminar aqui, qual que é uma frase que te motiva e que te inspira? Adorei essa pergunta. O que é normal para a época pode ser absolutamente anormal para a vida. Isso aí é para fazer uma reflexão, né? Para pensar. É muito profundo, um pensador argentino, que eu gosto muito, Carlos Bernardo González Pecote. Eu gosto muito dessa frase porque é muito profunda. E vida aí é vida em todos os dias. Vida individual, vida da sociedade, vida do planeta, em geral, é bem amplo. Que é normal para a época, pode ser absolutamente anormal para a vida. Não é tudo, pode ser. Te agradeço demais aí pelo teu tempo de novo. Adorei aqui nossa amizade aqui, né? A gente se reconectar sempre que a gente se reconecta. Né? Isso ocorre de vez em quando, né? É sempre uma alegria estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado pela sua atenção aí, que está assistindo aí do outro lado da câmera. Tudo de bom para vocês, sucesso nos seus negócios. Pensa no ESGR. Isso é muito importante, inclusive até para o planeta, penso eu. Tá certo, Fábio. Te agradeço de novo. Todos os dados que a gente tem, né, as informações de redes sociais, etc., vão estar todos aí nas nossas
legendas, né? E agradeço de novo a vocês por terem seguido mais esse MRCast e até a próxima. Muito obrigado.